This is the way. Ah, yes. This is the way. Ah, yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cadê a Hipótese Ruth? A gente está voltando de longas férias, eu e meu amigo Gabriel Gaudêncio Dorrego, para dar início à nossa segunda temporada. Primeira temporada está lá à disposição, disponível lá no site. Quem não ouviu todos os episódios, vai lá, escuta, aproveita. Não paga nada, a gente não ganha nada. E mesmo sem ganhar nada, a gente resolveu gravar a segunda temporada, né? Quem nasce para não ganhar nada, Já tá acostumado já, né? Não Já. vai mudar muito cenário. Estamos no zero, vai ficar no zero, então continuemos. é. E assim, enquanto a gente ficar no zero, significa que ninguém vai saber quem é Ruth, né? É verdade. Nem qual é verdade. que Ruth tem, ou que não Exatamente. tem. Exatamente. Mas, Paulo Borja, não estamos ganhando, mas também não estamos perdendo, né? Exato, isso já é um começo. E houveram, né, muitas pessoas, tá, que vieram comentar que a gente estava muito tempo parado, que estavam sentindo saudades, que nos ouviam no trânsito. Olha só, E aí, quer agradecer umas pessoas aí? eu acho Esses ouvintes merecem, né? São Merece, paixão de assim. coração, né? Teve a professora Suzy, Grande Suzy. falou. Beijão, Suzy. Tiveram mais alguns alunos também que perguntaram se a Aham. gente ia voltar. Teve também colegas. E teve muita gente, assim, eu tô esquecendo de várias pessoas também. Vamos deixar rolar então. Não, vamos, mas teve bastante gente mesmo, assim, acho que umas 12 pessoas. Foi muito pra tu, hein? Pra mim foi menos. Foi mesmo, foram umas Foi 7. Minha mãe. Sua mãe, minha mãe, meu pai. Teu pai, painho, bicho. Aí já vão perguntar, e aí, quando que volta esse podcast? Não volta nunca mais? Acho que eles acharam até que a gente tinha brigado. Não, nossa amizade é uma profunda, É, prolongada e profícua. Temos de mãos dadas. de mãos dadas. A mão que balança o berço. Eu queria falar uma coisa importante. Fala. Estamos de volta. Primeiro ponto importante, que estamos de volta batendo recorde em São Paulo. Quem está no trânsito agora aqui de São Paulo, né? Estamos no terceiro dia já consecutivo. São Paulo, a pior cidade do mundo em termos de poluição do ar. É mesmo. Eu acho que o terceiro dia é hoje. Ontem sei que foi prêmio, antes de ontem foi prêmio também. É uma cidade premiada. Premiada. Ninguém pode negar. Não, exatamente. E assim, foi uma batalha longa, né? Árdua para chegar nesse ponto aí. Então, É uma conquista. não, praticamente, viu? Em ano de Olimpíadas, imagina, medalha de quê? De bronze? Não, a gente foi ouro. A gente é ouro? Ouro na definição. Eu achei que era o terceiro. Não, primeiro lugar mundial. Primeiro lugar mundial. Em poluição. Poluição, né? Poluição. Poluição. Exatamente. Rapaz. Exatamente. Isso não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Gabi, a gente tem que comemorar esse negócio. Então, porque assim, estão batalhando arduamente em outros lugares também pra chegar nesse ponto. É mesmo? É. O mundo todo tá batalhando pra chegar nesse lugar. Quem que você acha que tem chance de alcançar a gente? Mas um amigo meu tá em Brasília, Gugão, falou que tá horrível lá, Gugão. Gustavo Pozobon, disse que tá horrível a experiência lá, das queimadas acontecendo ali no Centro-Oeste e a fumaça indo pra aquela região. O Brasil tá pegando fogo, bicho, o negócio tá drástico. Tá feia a coisa. Nosso colega, nosso amigo, o professor Ronaldo Pilate, lá da UNB, também comentou isso. Tá brabo. Que tá ruim mesmo, tá ruim mesmo. Mas então Brasília, você acha que tá chegando perto? Eu acho. Os nossos rivais são internos. São internos. A gente tá conseguindo. Eu não sei o que eu tô. Ou seja, a gente vai garantir o pódio completo. Ouro, prata e bronze. Achando que sim, viu? Caramba. Esse ano foi muito seco, cara. O negócio tá drástico. Eu tô rindo pra não chorar, né? O negócio tá brabo mesmo. Os próximos anos aí no Brasil vai ser um negócio sério, né? Espero que a ciência nos ajude, porque os políticos não estão ajudando. dependendo deles, tá A indústria também, algumas não. Não, também não. Caramba, Gabi, que coisa horrorosa. Mas, Paulo, vamos falar de coisa boa? Vamos. Qual é outro prêmio que a cidade ganhou? De trânsito. Ontem foi hoje também? Loucura. Não, toda hora, né? Eu tô vindo de trem pra cá agora. Venho de trem e o trem hoje também tava lotado, tá muito lotado. É o clássico, né? Aí parece que teve um problema numa estação em São Paulo, aí todas vão
vamos Sempre tem um ficando. problema na estação Sempre de tem um São problema. Paulo. E eu tenho um problema. Na estação de São Paulo É também. porque eu sou muito perdido. É mesmo, Eu tu erra sou dele. muito atrapalhado. Se não fosse o GPS, o Maps e a minha esposa, eu acho que eu não chegava aqui. Pra pegar metrô. Rapaz, eu Só saio. linha reta, bicho, não faz nem curva. Não, mas tem que fazer a baldeação, eu sempre erro. Se não tivesse curva, Pai, pelo menos. Eu ponho meu fone, vou ouvindo música, cara, quando eu vejo, eu tô no lugar errado. Que maravilha. Eu saio sempre do lado errado, sempre Tu sabe trocando. que isso aí é um sentido, às vezes, até místico, né? Que você tá se achando em novos cantos, pô. Deixa É. acontecer naturalmente, dizia o grande filósofo. Eu sei, hoje custou vários minutos até eu me achar. Foi mesmo? Foi. Sério mesmo? Foi. Que legal. A porta do metrô abriu pros dois lados. Eu nunca. Quando abre pros dois lados é muito ruim, né? Não, é difícil, mas não. Decisão, né? Esquerda, direita, pois Esquerda ou é, cara. direita? Pra onde eu vou? É. E aí eu fui exatamente pro lado que eu não podia ir. E aí eu não achava volta mais. Não, é verdade. Porque quando sai de um lado, você sai de um metrô, cai na boca do outro. A junção ali da República com com República. Tá vendo? Eu não sei nem Perdendo, cara. é muito perdido. É a linha vermelha com a linha amarela. Aí você sai de um lado, você cai certinho na entrada do outro. Que aí é lindo. Aí eu saio pro outro lado, e aí não tinha placa, não tinha nada. Vamos pensar em fazer um home office pra tu aí. Eu acho. Começa a se perder em casa. Fica aqui em casa, Cara, que tragédia isso, é muito ruim mesmo. Eu sempre erro. Não, mas aí, pensando no trânsito de São Paulo, dá pra pensar também em prolongar mais o tempo do podcast. Porque na hora, eu fui pegar um carro ontem pra ir levar o Romeu no pediatra, na pediatra. Sei. Doutora Mari. Grande doutora Mari. Grande doutora Mari. E Onde que ela atende? ela atende eu acho que ela ia Vila Mariana. Maravilha. Ela é muito Doutora boa. Mari, se você estiver escutando, ó, merchan de graça. Dá aquele descontinho na próxima, hein? E tô até devendo ela, inclusive. E aqui. O negócio é brabo, cara. Achando que. E demorou muito tempo, cara. Tava um trânsito ali, né? Na 23 de maio, absurdo. Então, acho que 40 minutos de episódio agora não vai Não dar pra vale nada, a pena. nada, Não vale a pena. Não sei se você sabe que eu faço Uber, né? Sei, eu tô sabendo. Tá difícil a Eu situação faço aqui. Uber no final da tarde. Eu saio daqui da Consolação, porque eu venho de trem, depois eu pego o carro Vou fazer um pra Uberzinho. fazer um Uber. Complementar ainda. Então, quando dá 5h30, eu saio daqui, vou até Santa Cruz. Cara, leva quase 1 hora para chegar lá. Onde é Santa Cruz? Santa Cruz é ali, região ali perto da. Eu sou perdido mesmo, né? Mas é perto ali Saúde? do Saúde. Aí eu vou para lá, pego 3 passageiras. Aí de lá eu vou até o Paraíso, pego mais uma passageira, depois eu venho aqui para Consolação, pego a última passageira e vou para casa. Eu fico das 5h30 a umas 7h30, 8 fazendo Uber. Só pra entender, porque assim. E aí eu ponho o nosso podcast para ver se a gente não falou bobagem, né? Já no meio do caminho, já Aí já tem que ficar editando no meio do caminho, né? Tu falou, tua família tem 4 pessoas. Tu falou umas 8 aí diferentes. É que a gente adotou muita gente. Entendi, tá rolando uma Né? É porque aí a gente vai dando, tem as amigas, tem isso, tem aquilo, que mora tudo perto, ou no mesmo condomínio. Cara, o carro vai pondo gente, né? Tu lembra que eu sou teu amigo também, viu? Você só chamar, ó, aplicativo, procura lá, Paulo Se Bódio, souber mais, bicho. Super Pai. Será, né? Vamos fazer. Super pai, Muito né? obrigado, hein? Essa é uma experiência boa. Mas é incrível, o trânsito ele só piora. Claro, é uma eternidade. O problema só da gente aumentar o tempo do podcast é se a gente vai ter o que falar, né? Isso tá meio preocupante. A gente anda meio sem palavras. Não, é pra evitar falar muita besteira, né? Exato. Na dúvida não fala. Muito bom, Gabriel. E tuas férias foram boas? Mas foram, viu? Bem boas. Trabalhei, né? Bastante. É mesmo. É. A gente trabalha nas férias. Função de babá, de bebê, Aham. bebê, mas é uma excelente função. Aham. E adiantando trabalhos no Mackenzie, uma séria instituição. Então tem que dedicar para dar aulas maravilhosas. Claro. Então ainda foi bom. Foi Muito bom, muito bom. Mas assim, acho que próximas férias vamos para uma praia, né, João Pedro? Porque daqui para lá não vai ter mais céu. É bom. O Gotham City aqui tá. No Gotham City tá feio. Eu fui pro Pantanal. Logo ali, pertinho, cara. Imagina eu perdido chegando no Pantanal. A leita nem arreda não, viu? Não, tudo atrapalhado. Mas foi bem bom e eu gosto de fazer birdwatching. E você sabe que birdwatching tem tudo a ver com o episódio de hoje, né?
Não sabia, mas não tem um termo de observação de pássaro, não seria? Observação de Tá pássaro. no Chico, é É porque birdwatching. é que é chique por termo inglês, é o pessoal da Faria Lima. Pô, ficou legal. O pessoal vai pra. Eles não vão pra reunião, né? Eles vão pra meeting. Meeting, discussing the birdwatching. E os birdwatching é o que? Eles não fazem um relatório, eles fazem um report. Good to see you, É. passarinho. Observar o Guto Cio e qual outro pássaro que tem lá do birdwatching. E o Piper, né, que é o tucano. Ai, cara, mas É muito bom, mas você sabe que é bom você pôr os termos em inglês pra ficar chique. É bom, né? É bom, é bom, é bom. Eu tô pensando agora em começar a falar desse jeito. Eu também. Eu já falo em português, ninguém me entende direito. Imagina em inglês. Então, é bom que pra não dar desculpa, né? Fala assim, tá falando outra língua. Eu assisti dia desse uma palestra em espanhol aqui no Mackenzie, professor muito legal também. Aham. E aí eu ficava lembrando aqueles hipnotizadores, né, de palco. Sei. Cara, ele dava um sono, velho, no negócio. Cara, Uma palestra boa do cara, muito boa. a dele era boa. Então, eu uso de idiomas para esses sim. efeitos, né, secundários que não é da linguagem. Que Então, o espanhol dá uma coisa meio de, né, dorme, Você dá uma. coisa meu, né? Você vai ficar com soninho. Dá um soninho, uma parada meio misteriosa também. Entendi. Espanhol, mas eu. Entendi. Mas sabe o que Brasil. Porque pássaros tem a ver com a nossa discussão de hoje? Sei. Eu acho que por causa do Twitter. Não. Não? Também. Tá, Bem, então tá. existe um movimento global chamado, e aí eu vou usar em inglês de novo, porque eu tenho que gastar o meu inglês. Good to see. Birds aren't real. Eu já O movimento de que os pássaros não existem. Não, eles existiram. Mas são todos os pássaros ou são Todos os pássaros. pombos? Não, todos. Todos? Começaram a falar dos pombos, mas é de todos. O governo americano, ele, usando os aviões, pulverizou gás e matou todos os pássaros. Do mundo. Acho que sim, né? A pergunta dessas questões, no caso dos pássaros, é se fica circunscrito ao país deles ou é do mundo, né? Eu acho que é do mundo, porque mundo. isso também está relacionado com uma outra tentativa de dominação global, né? Qual que tentativa é essa, né? Todas, né? Todas. Não, Os caras estão tentando. Vamos pegar o pássaro, tá então. pegando onde com essa conversinha aí? Estou chegando que hoje o episódio é sobre fake news, Fake news, teorias cara. da conspiração. Pô, essa dos pássaros é bem importante. É. Grande. A história do pássaro é ótima. Você sabe a origem dessa história? Não. A história é a seguinte: um camarada resolveu criar. Ele pegou um cartaz num evento do Trump, 2017, se eu não me engano, e escreveu atrás: Birds aren't real. E aí ficou lá protestando. Só que era tipo gozação. E aí viralizou. E aí ele entrou no personagem. Ele e um colega criaram um movimento. Criaram merchandising, criaram camiseta, boné. Tem site na internet, tem livro, lançaram um livro da história de como que os pássaros foram eliminados. Cara, E aí eles entraram no personagem de um jeito e começaram a criar todas as teorias. Então a teoria toda do por que não tem mais pássaro, porque o governo americano eliminou todos e imediatamente substituiu todos por pássaros robôs espiões. E, cara, faz todo sentido. Olha só, por que um pombo senta no fio elétrico? pra recarregar. Pra recarregar. Ah, meu amigo, eu sabia. Por que o pombo sempre faz cocô na pessoa que tá passando embaixo ou num carro? Primeiro ponto é ele tem a mira laser, né? Então Isso. a precisão é Ele acerta, tecnológica. é tecnológico. E por que ele faz isso? Pra marcar. Pra marcar. Ele coloca Imaginava. ele coloca uma espécie de um chip de geolocalização. Eu já imaginava assim que não era sem querer. Eram umas cagadas muito precisas. É verdade, cara. Você anda por São Paulo, acho que eles chegaram em São Paulo. A quantidade de pombo te seguindo é incrível. Quer ver outra coisa? E essa teoria é muito boa, eu acho que ela é verdade. Tá quase me convencendo já, eu tô gostando. Você já viu pombo filhote? Então, isso aí eu vou ter que criar um problema aqui que eu já vi.
Ah, você já viu? Já vi, cara. Cara, então você pegou Eu um fui. grupo de pássaros rebeldes que Sim, conseguiu não. escapar disso com máscaras. Porque eu nunca tinha visto, de verdade, pombo novo. E eu realmente estranhei. Um dia eu tava aqui, morava aqui na Santa Cecília, eu vi no telhado parecia um pombo pequeno, né? Eu, se fosse você, eu não continuava contando isso, não. Então tá gravado aqui. Porque estão gravando e o governo vai atrás desse pombinho, filhote. Eles vão matar esse pombinho. Mas tu sabe que rolou agora, eu vi uma reportagem essa semana que era discutindo sobre as questões de UFO, de OVNIs, e como isso está influenciando a política atual, Sim. né? Como essas discussões sobre OVNIs e UFO estavam influenciando. A gente tá levando a brincadeira e esses caras, eles vestiram essa roupa e basicamente a ideia deles era exatamente mostrar o absurdo do absurdo. E mostrar, por exemplo, que se as pessoas acreditam realmente numa teoria dessa, significa que elas acreditam em qualquer coisa. Em qualquer coisa. E isso, claro, interfere, porque boa parte, por exemplo, dessa invenção que eles tiveram é manipulação do governo para controlar as pessoas. Sim. E uma galera acreditando. Nos pássaros mesmo. Nessa história do. É sério. É. Ele durante, acho que, eu não sei, acho que, sei lá, uns 4 anos, ele se manteve no personagem. E foi a galera E seguindo. quando ele fala assim, tudo mentira, aí de repente rolou uma cisão no grupo, a parte falou assim, não, isso na Então, verdade esse cara muita gente aderiu, sacando que já era mentira. mentira, exatamente, quase como um contramovimento, né? Para meio que mostrar os absurdos. Então, os caras vão em movimentos de pessoas que realmente acreditam em teoria conspiratória e levam as placas de teoria conspiratória de pássaros que não são reais, tá? Exatamente para invadir um movimento desses com uma coisa mais absurda aí ainda. Só que muita gente acredita, né? Que loucura. Muita gente acredita. As camisetas são muito legais. Eu tô pensando em comprar umas. Tem lá. Cara, tem uma que é o pombo, dá pra ver direitinho o esquema, o mecanismo de soltar cocô com chip. Eu já vi algumas fake news, não fake news, né? Eu vi algumas teorias da conspiração. Tem uma que era do flúor, não sei se tu lembra dessa. Que o flúor, que o pessoal, né, deixava o pessoal mais burro, né? Então interferia em habilidades de inteligência e tal. E aí disse que a ideia é porque a indústria não tinha onde liberar o flúor decorrente da mineração e acabava jogando nas nascentes de água e falava que era por causa dos dentes da galera para proteger os dentes. Tem uma explicação bem imbricada sobre por que o flúor e tal. E assim, eu quando era jovem eu via muita teoria da conspiração, cara. Chegava muito fácil, porque tinha uma questão do poder, né, do conhecimento de coisas que tipo, olha, estou sabendo de coisas que ninguém sabe. Aquele filme bem legal, já viu o filme que é Obey? Não Obey é o nome do filme, é o nome é uma coisa que tem a história do Obey, que é um cara que ele tem um óculos. Não, é sério? Não. E esse filme é dos anos 80, é muito bom, velho. É mesmo? E esse cara tem um óculos especial, que ele acha esse óculos, aparece na mão dele de repente, e quando bota o óculos ele vê que na verdade são alienígenas que estão na Terra. E aí as mensagens que tem de jornal, de revista, sempre é obey, são comandos de ordem, né? Disfarçadas de imagens. E aí esse obey, na verdade... Chique, obey de obedecer. Olha o Birdwatch, cara. Rapaz, eu acho que a gente logo consegue... Falar inglês. Sei lá, virar CEO. Oh, yes. Não é? Yes. E esse obey, essa brincadeira, esse obey, esse símbolo, vem muito desse filme, né? Tu vai ver depois, até o final do podcast a gente descobre o nome do filme. Tá bom, e a gente põe o link lá. Põe um link, é muito bom esse filme. É mesmo. Mas tem muito disso, né? Muita gente engaja nesse tipo de crença por dar esse sentido de eu tô fazendo parte de algo, né? Eu tô fazendo parte de algo que só poucas pessoas sabem, só alguns iluminados conhecem, né? É um clássico isso, né? Do estudo desses fenômenos grupais e tal, né? É interessante, só que aí hoje em dia vai batendo de frente com uma coisa chamada ciência, né? E com essas percepções de que algumas dessas teorias, a ideia que eu tenho, parece que eu tô falando agora, é que ao longo da história isso sempre esteve presente. Sempre. Mas agora vai ficando cada vez mais aparente, até o ponto de ser ridículo, como questões que não fazem nenhum sentido, por exemplo, Terra plana, tá persistindo e formando grupos gigantes de pessoas que estão defendendo isso. Né? Então tá chegando um ponto até de parece uma coisa meio um termo assim que não seria uma coisa meio esquizofrênica, né? Não pensando em termos clínicos diretamente, mas a ideia de uma quebra com a realidade, né? Sim.
tá? Mas por que será, né? O que será que é? Aí a gente tem que começar a ver, e aí as pesquisas levam a gente para isso, né? Quais são as características, por exemplo, psicológicas, as características cognitivas, estilos de pensamento que fazem com que algumas pessoas acreditem em coisas como essa, né? Pássaros não são reais, acreditem em terra plana, acreditem. Vamos pegar a Covid, né? Tinha aquela história de que tinha chip na Na vacina, né? vacina, né? Chip na vacina, e as pessoas acreditando nisso e deixando de se vacinar e tal, tal, tal. O uso político disso, né? Porque aí, obviamente, tem uma série de pessoas de políticos que percebem essa possibilidade e veem nisso uma chance enorme de É, atrair eleitor. Então, quantidade de crença. Então, assim, a gente, por um lado, é isso que você falou, a gente tem muita informação hoje, né? A ciência avançou uma barbaridade nas últimas décadas, né? E ao mesmo tempo a gente tem pessoas acreditando nesse tipo de coisa, né? Então, quais são os estilos cognitivos? O que que faz com que as pessoas acreditem? O que que faz com que algumas estejam mais afastadas da ciência? Então, a história, o homem pisou na Lua. Muitas pessoas acham que aquilo foi completamente uma lógico. fraude, forjado, foi gravado num estúdio e não sei o quê, né? Então, por que que será que isso acontece, né? E aí tem muitos fatores, né? Bem multivariada essa história. Tem um fator principal que é o primeiro ponto, é a ciência evolui, deveria ser mais simples perceber a incoerência de alguma dessas histórias, mas ao mesmo tempo também a ciência evoluiu tanto em alguns domínios que as pessoas perderam completamente a capacidade de rastrear e entender onde é que está o avanço científico, É. porque você fala agora de, sei lá, de sensores quânticos que se usam Uhum, em uhum, magnetoencefalografia lá, né? Você fala de técnicas, sei lá, de produção de polímeros, uhum, de nanotecnologia, uhum, e aí o que eu vejo assim, chegou um pessoal que perdeu completamente a capacidade de entender o que se faz hoje uhum, em dia em ciência uhum. e acha plausível que haja um É, microchip dentro de uma vacina, sabe? é, é, Há um chip líquido. Olha só. é. É, porque aí começa a entrar, esse é um dos fatores bem importantes, que é a história de você não conseguir compreender coisas extremamente complexas e com isso você aceita as explicações mais fáceis, né? Esse é um Exatamente. dos mecanismos bem clássicos, né? Então, é muito mais fácil eu entender que o vírus foi, por exemplo, uma criação de um governo para dominar a economia global, né? É uma Aham. explicação muito fácil, né? Você fala, pô, faz sentido, né? Esses caras querem dominar o mundo e tal, e É. criou, do que você parar para pensar o que que é um vírus, como que ele evolui, como que ele se transforma, como que ele chega, como que tá numa espécie, tá em outra, como que se contamina, como que se espalha, né, quais são os vetores todos, né? Claro. Como que funciona uma vacina, o que que ela, né? Então, a gente tem muito disso, né? A facilidade de entender algumas coisas às vezes deixa a explicação é mais rápida, né? E como ela é mais rápida, para muita gente ela é mais É plausível. mais plausível e novamente volta a questão do tipo de você entender esses jogos de relações, de Uhum, poder, de uhum. estrutura. Ah, sim, porque isso também é outro lado, né? Que aí cai muito no perfil. Tem um outro fator que vai nessa linha do que você falou. Tem muitos estudos que mostram que boa parte dos perfis que acreditam em teorias conspiratórias são perfis que têm índices muito altos de uma coisa chamada narcisismo coletivo. Então, qual que é a ideia? São pessoas que acham que são o grupo dela muito bom, mas que as pessoas não enxergam, não identificam, a hostilizam, enfim. Ou seja, tem uma visão de que eles são bons, mas não são reconhecidos. Eles estão. E aí isso cola muito para algumas pessoas como ótimo, a gente acredita em terra plana, eles é que não sabem, e aí se fecham dentro dessa história. Muitas vezes são pessoas que às vezes não conseguem chegar em algumas posições de poder, de comando, e aí criam esse tipo de crença e em torno dela vai juntando seguidores, pessoas, e aí ganha poder, que aí é o mais triste, quando a gente começa a ver pessoas em cargos altos, né? Presidências, governos, né? Cidades e tal, tipicamente com discursos como esse e absorvendo muito, por exemplo, o eleitor, né? Que é praticamente um seguidor
quase que de uma seita, né? De uma concepção mirabolante do mundo e dos fenômenos, né? Em geral, pessoas que acham que seu grupo é perseguido, que seu grupo sofre ameaça dos outros, enfim, né? Então, esse é um fator bem importante que se observa muito, né? Tem uma colega nossa, né? A Alex Fichoca, eu não sei se fala desse jeito. Eu acho muito legal esse nome, né? Eu sempre vejo ela se chocada, sabe? Ela se choca. A nossa amiga Ana Luísa aprendeu a falar o nome direito. Ela já tentou me ensinar várias Se vezes. coça, se choca, se choca, te choca. Sei lá, eu vou parar por aqui. Tá. Mas enfim, a Alex, ela é uma pesquisadora, ela é de origem polonesa e ela é professora na Universidade de Kent e ela faz estudos muito interessantes sobre teorias conspiratórias e esses grupos, que normalmente são grupos menores e que têm um pouco essa visão de que são grupos, muitas vezes, eles se veem como subestimados, colocados à margem e tal, e aí essas ideias fazem com que eles se sintam, né, especiais, diferentes e tal. Interessante, porque assim, dava pra se juntar lá, em vez de ficar falando de terra plana e de perseguição, pra fazer birdwatching, né? Era muito mais legal, né? Dava. Mas não é o perfil da galera. E eu posso te dizer que eu lá no Pantanal fui tentar fazer as fotos dos pássaros, cara, e eu realmente percebi um padrão muito diferente Dos pássaros ou do birdwatching? nos pássaros. Quais Eles são? pareciam que estavam me monitorando. Eles são reais, não? Eles Eu são... acho que eles estavam me monitorando. É porque os daqui do Brasil são Eu vi- especiais. São Eu vi especiais. vários tucanos sentados no fio elétrico carregando. O Will Piper, eles são especiais. Eles estavam lá. Aquele bico tem uma Rapaz, capacidade de processamento maior. exato. E birdwatch é uma profissão não, um hobby solitário, né? É um hobby solitário. Não é uma profissão, é um hobby, né? É um hobby, é. É um hobby solitário. Mas enfim, agora falando sério, não vi. Os pássaros continuavam lá lindos, maravilhosos, e a gente precisa preservar o planeta, porque a diversidade. Então, novamente, Pozobon de Brasília filmou uma arara. Não era azul, é uma arara, sei lá. E ela estava numa árvore em Brasília. Eu falei, nossa, que linda. Ele falou, é lindo, mas é um sinal de que ela está fugindo. Ela tá saindo do habitat dela. A beleza não é beleza. Tem muitos que estão fugindo. Mas enfim, voltando para nossa discussão aí Dos narcisistas. dos coletivos e dos fatores, né? Então, esse é um dos fatores importantes para que sustenta muita gente com essas crenças conspiratórias. Uma pergunta: inteligência seria um fator também? Isso Então, tudo. é curioso isso, Gabi. Muita gente vai Acha nessa linha de que inteligência é o fator, né? Muita gente apostou nisso nas pesquisas, do seguinte tipo, né? Então, pessoas com índices em testes tipos que se usa, né, de inteligência, seriam menos propensas a cair em teorias da conspiração. E não é o fator. Isso é interessante. Não é um fator, não é simplesmente ser mais ou menos, ter mais habilidades cognitivas disso ou daquilo. Até porque parece uma resposta fácil. Fala assim, esse é o cara burro acreditar nisso. Não é muito mais complexo também, né? Muito mais complexo do que isso. Só aqueles burros que acreditam nisso e tal. E não é. Essa tendência nossa de achar que o outro é inferior ou que a gente e tal. E não é. Inteligência não costuma ser um fator importante. Um fator que é muito importante são vieses que todos nós temos, independente se acredita em teoria conspiratória ou não, que são aqueles vieses, tipo viés de confirmação, viés de crença, né? Então a gente tem uma tendência a buscar coisas que confirmem a nossa concepção de mundo e ter uma dificuldade de achar que o que o outro está me falando pode estar correto, né? Então, basicamente, a gente fica tentando confirmar o que a gente acredita. Então, você pega... O sujeito criou de uma maneira totalmente de brincadeira essa história do pássaros não são reais, e algumas pessoas acham, nossa, mas faz sentido, e aí você começa a buscar as explicações. Realmente, eu nunca vi filhote de passarinho. O que ele tá sentado na Vai subir na árvore pra ficar. Não então, mas ele não para pra pensar isso, né? A lógica é mais essa, né? Nunca vi nenhum filhote passando na minha frente. Claro, ele não sabe voar ainda. Tá no ninho, né? Tá no ninho, ele tá lá tranquilo. Ou ele tá lá sentado na fio elétrica. Claro, ele tá carregando, enfim. Aí começa a buscar as informações para confirmar isso. Aí, de repente, acha que um dado dia algum avião soltou alguma coisa, deve ter soltado gás que matou todos os pássaros, né? E junto a isso, algumas figuras de liderança, né? Que a pessoa acaba depositando toda a sua
toda a sua crença no que essas pessoas falam, né? E aí é a história da inteligência. Não é que ela é mais ou menos inteligente, mas ela delega para o outro a verdade, né? Sim. Então, se o fulano tá falando isso, deve ser verdade. Então você pega, estamos agora, né? Eleições nos Estados Unidos, né? O Trump tá lá de novo concorrendo. A quantidade de falsa, né? De desinformação que ele promove é enorme. Eu vi hoje É. que ele falou que imigrantes comiam pets, foi isso ou não? É mesmo? Eu acho Eu que não era, vi, eu não não sei vi. se era imigrantes. Agora ele Eu- falou que era, que rolava uma parada muito bizarra. então. Que acho que ele foi desmentido ao ouvir falar, não, pelo amor de Deus, né, Trump? Que É. é isso, né? E é isso, mas para quem tá escutando e apoia, não vai questionar isso. Poxa, se o Trump, que é quem eu acredito, tá falando isso é verdade. E aí, claro, e aí vai ficar confirmando e buscando formas de manter isso na cabeça, né? Então tem uma questão que é o narcisismo. Narcisismo Ainda a inteligência não é, que é curioso isso. não é. Idade, tu acha que tem a ver com idade? E outra questão, aspectos de ideologia política. Então, tem umas discussões sobre essa questão da ideologia política, se teria uma diferença entre pessoas que estão mais alinhadas à esquerda ou mais alinhadas à direita a apoiarem questões relacionadas a fake news e tal. O que se observa em geral é que quando a gente vai pros extremos mesmo, extrema direita e extrema esquerda, as duas caem. Em conspiração. Em Só muda a teoria. Muda a teoria. Então, numa vai ser sei lá, se a gente pegar clima, numa vai ser uma teoria que é contrária, na outra que é a favor, né? Se a gente for, ou seja, se for pegar esses tópicos, inclusive bem polarizantes, o que muda só é a cara, é o que está se discutindo sobre aquilo, mas os tópicos muitas vezes, inclusive, são até muito parecidos, né? Então, assim, quando a gente vai pros extremos, não muda tanto. Você vai ver os dois lados caindo em crença. E isso é uma coisa engraçada, porque aí muita gente que discute, mas quem será que acredita mais ou menos? Normalmente são pessoas que, pelo simples fato de já estar discutindo, elas não estão nos extremos. Pois é. Mas elas, ao mesmo tempo, estão mais para um lado. E aí essas pessoas tendem a achar que é o outro lado que acredita mais. Porque se eu tô desse lado e eu não acredito, quem tá desse lado não acredita, né? Que é uma outra forma também de confirmar quem acredita mais ou menos, né? Tem uma outra também que eu acho que tinha a ideia de que idade e tal, mas se descobriu que na verdade não seria idade. Um outro fator que estava por trás disso, pelo menos em alguns países, é o uso de recursos como mídias sociais que usavam para pegar notícias. Isso. E acabava que, por exemplo, em alguns países, alguns grupos, era muito comum que as pessoas mais velhas usassem o WhatsApp como uma forma de comunicação. Mas o problema não era a idade, era o uso do WhatsApp. No WhatsApp, assim, é uma rede Telegram, ou seja. O tipo de rede. E aí não usa jornal para ler o livro, só vai na rede, né? E às vezes a pessoa não conhece as estratégias que as empresas estão usando para propagar fake news. E aí é legal, tem umas pesquisas bem interessantes. Tem um grupo que começou a estudar muito uma forma de tentar treinar pessoas a identificarem fake news, né? Porque isso seria importante, né? De repente, eu tô lá sentado, rodando meu celular, vendo um monte de coisa e já começar a sacar, não, isso aqui é fake news. Ou seja, tem algumas coisas que funcionariam quase como um gatilhozinho para, opa, abre o olho que isso aqui. E aí um grupo fez um negócio muito interessante há uns anos atrás, que foi uma espécie de um jogo, funciona na internet, e eles testaram com criança, com adolescente, com vários grupos em escolas. A ideia basicamente é a seguinte: você entra num site que eles criaram e basicamente você vai ser treinado por uma mente do mal. Então, eles inverteram completamente a lógica. Na verdade, ao invés de ficar tentando te dar uma aula sobre o que é fake news, como que ela é, nananã, eles vão fazer você passar por um treinamento como se você fosse se transformar num propagador. Ah, legal. Então, assim, começa mais ou menos assim, coloca teu nome e tal. Beleza, o que você quer fazer primeiro? Destruir a reputação de alguém ou simplesmente ganhar, sei lá, 10 seguidores e tal? Aí se você já coloca assim, eu quero destruir a reputação de alguém, aí a resposta, olha, você não vai conseguir começar desse jeito. Primeiro, você precisa ter um número de seguidores. Como que a gente faz isso? Aí, você vai de cara, você já quer postar uma fake news sobre o fulano, ou você quer postar coisas para ir engajando? Tá. Aí você fala, eu quero já atacar o fulano e tal. Se você atacar o fulano, talvez você não ganhe credibilidade
a médio e longo prazo. Você vai ganhar meia dúzia de seguidores também pessoal, mas no total não vai ser bom. E aí você vai indo pouco a pouco vendo as estratégias que muita empresa faz e muitas pessoas fazem, Claro. de ir criando uma reputação, e aí começa, solta meia verdade, solta uma, né, e vai indo, e vai trabalhando, até uma hora que você passou por tudo. Que tipo de estrutura de texto você vai escrever? Como que é a fonte? Qual é o tamanho da fonte? Vai por imagem, não vai por imagem? E aí o sujeito vai passando por isso e ganhando uma série de estrelinhas, Pontos. do tipo, ó, você conseguiu engajar tanto, você conseguiu entrar num grupo X, você conseguiu atrair tal perfil, né? Você conseguiu difamar. Então, é muito doido, né, pensar desse jeito, mas no final, o que que eles perceberam? Antes e depois de fazer o treinamento, eles avaliavam a capacidade dessas pessoas de identificarem fake news e desinformação espalhadas em vários tipos de mídias sociais. E aí, esse tipo de treinamento para conseguir propagar aumentou muito a capacidade dessas pessoas discriminarem. Então, esses adolescentes, jovens que passaram por isso, no final do treinamento, eles rapidamente identificavam que aquela mensagem que estava aparecendo na tela para eles, aquilo era fake ou não era fake. Sabe o que é interessante? Porque, na verdade, não é treinar na comunicação se é verdade ou não diretamente, mas é treinar na comunicação a intenção do uso dela. Então, você começa a entender que quando há um tipo de informação, você começa a interpretar intenções possíveis daquele uso. E engraçado, fica mais claro identificar que, na verdade, aquele que tem que é a fake news, é muito claro que há uma intenção por trás, geralmente, né? Isso. Engraçado isso. É uma estratégia muito legal, muito interessante. E esses caras eles estão testando esse método já tem um tempo e tal, tá ficando mais sofisticado já agora, e é muito interessante, porque a gente, sim, tem que pensar como que a gente faz, né? Tem uma geração enorme de pessoas que tá nascendo desde 2000, estão nascendo dentro da internet, né? E tem que ter formas dessas pessoas aprenderem a lidar com isso tudo, né? É que tu falou uma coisa interessante, porque tem a questão de personalidade, uma outra coisa que falamos é que isso sempre existiu, né? Então, talvez essa necessidade que temos de dar sentido às coisas, e às vezes sentidos mais fáceis, né, que traziam as ideias de conspiração, de força, agindo e tal. Mas tem uma questão também que tu falou agora que é a internet, né? Porque o sistema da internet, que parecia que em certo momento pudesse nos libertar de algumas formas de manipulação da comunicação, Ele te aprisiona. ele aprisiona e cria umas coisas muito interessantes. Primeiro, que a história do Twitter que falou, mas agora o X, sei lá o quê. E agora nem é nada pra gente, né? Inclusive, que eu vou te falar, não vou comentário de valor aqui, mas eu não sinto saudade não. E aí tem Threads, Blue Sky, o que seja. A questão chama de echo chambers. Uso de termos ingleses agora, em que as câmaras de eco, né? E o segundo, da falsa simetria, de que a ideia de que opiniões divergentes têm o mesmo peso. Quando, na verdade, por exemplo, mudança climática, o cara fala assim, a favor, contra, não, o cara apoia ou não. Tá. Cara, na ciência é tipo 99% contra 1%. Exato. Então, essa questão do echo chambers e da falsa simetria, essas redes começam a propagar isso e a impressão que dá é que essas polarizações não são tão divergentes, ou são divergentes, não são tão, a diferença não é parecida, digamos. Ou seja, essa coisa do echo chambers, das câmeras de eco e essas bolhas que elas criam, na verdade, o algoritmo por trás está potencializando isso muito. Demais. O nosso amigo Diogo Cortiz é um dos caras que estuda muito isso, né? Diogo Cortiz. Cortiz, o Diogo, meu amigo. Eu comi uma letra aquele dia, eu falei seu sobrenome errado. Caramba, eu sou atrapalhado com tudo. E pior que tem o Diogo Cortiz que trabalhava com essa parte A, eu acho. Mesmo? Fala uma piada assim, do que foi porque tinha um cara, o Diogo Cortiz. Não, foi alguém que estava vendendo o curso de A, o Diogo Cortiz. Não, uma parada assim, enfim. Não, Cortiz, esse é o Diogo Cortiz. Esse cara é bom. Grande pesquisador lá da PUC. E assim. E aí essas coisas dessas bolhas, assim, o algoritmo ele tá facilitando muito isso, né? Porque você vai fechando. Então, a gente tem viés de confirmação, viés de crença. Então, o que é isso? Basicamente, a gente tenta confirmar nossas ideias e não aceita dos outros. Imagina agora que a gente está num universo em que as minhas
escolhas aumentam a probabilidade de eu receber informações do mesmo tipo. Então eu vou ficando cada vez mais fechado nisso. Ou seja, o algoritmo ele praticamente potencializa muito uma tendência natural que a gente já tem de confirmar e de ter crença sobre o mundo, porque a gente passa a não ter outras informações, né? Você vai Sim. ficando fechado realmente numa bolha. E aí, como nessa bolha todo mundo tá falando igual você, pô, eu devo estar certo, né? Eu acho legal entender. Primeiro ponto, eu falei echo, é echo chambers em inglês, né? Echo. Fala inglês certo aqui, Paulo. Vamos ligar lá para os Foreliners. Que é uma coisa engraçada, porque você cria a câmera de eco, porque no algoritmo fazia sentido para pessoas que gostam de coisas parecidas, mas começa a formar identidades de grupo, talvez, que eles acabem, começa com um tema específico de terra plana, e começa a surgir dentro do próprio grupo outras teorias secundárias que vão levando o grupo como um todo. Então Sim. o grupo começa a pensar parecido como Sim. um todo, né? E aí ferrou, porque você começa a ter um grupo que é fácil de cair em alguma conversa. Se Sim. você pegar um gancho, ele já crê em coisas que não são muito lógicas, e você usar esse gancho, então, aí será que é conspiração minha de que há um uso programado, intencional disso na política? Não é conspiração, isso é verdade. Na política, o que parece aqui não é conspiração, não. As pessoas estão sabendo fazer. Não, né? Algumas pessoas aprenderam Certinho a fazer. certinho a fazer. Entenderam o mecanismo, entenderam o algoritmo e estão levando. E quais são as teorias conspiratórias, né? É que a pessoa tem um tipo de informação fake news muito comum, é aquelas difamatórias, né? E aí é interessante, porque tem estudo de psicologia que mostra que é o efeito de uma bomba, né? Você vai e fala, o cara tal é pedófilo, apoia a pedofilia, o político tal. E aí passa no grupo do WhatsApp, espalha porque é chocante. Tem esse mecanismo também de compartilhamento nesse grupo, porque o cara quer ser o primeiro a passar a notícia, negócio, pô, você viu? Então, isso cria uma marca emocional ruim com o político, depois o cara para recuperar isso já era. Já esquece. Né? Esquece. Tá, então é um negócio preocupante. É. E eu vou te falar. E boa parte dessas coisas que cada um vai usando para compartilhar são sempre aqueles pequenos recortes da informação, né? Você também. A gente tá vendo isso acontecer agora nos debates. Prefeitura de São Paulo, né? Nossa, tá um negócio. Assiste o debate inteiro, né? Aquela coisa assustadora, né? Mas no final dali, alguns já entraram sabendo exatamente a frase de efeito que vai soltar para recortar Pra recortar. e depois soltar na rede. Meio que essa ideia de lacrar, né? Sim. E tá cheio de gente que não tá sabendo lidar com isso. Tem alguns políticos que não estão entendendo essa armadilha que eles estão caindo. Jornalista, político, tem gente que tá caindo nessas armadilhas, né? Eles estão virando alvo. Tem alguns políticos que estão claramente debochando, assim, a céu aberto. Dá pra ver fácil. Tá. É que estão esquecendo que no debate na arena, assim, parece que o debate tá lá dentro, não, é pra fora, né? Então, exatamente. Então, é pra fora. E tanto que chega um ponto, teve até um repórter, que foi um deputado aqui de São Paulo, que teve numa sessão da Câmara dos Deputados, uma conversa com um cara que ele falou assim, deputado, eu não estou sequer entendendo o que você está falando, porque não sei se tu viu isso aí. Não. E o cara falava umas falas muito pau, assim, cortado e tal, só que assim, dentro do discurso, quem tava lá dentro não fazia nenhum sentido. Nenhum sentido. Aí você viu o recorte, você viu a cena toda, o cara é bizarro, cara. O cara fala as frases, você fica lá comunista, pluf. Aí fala assim, não, mas estamos debatendo uma coisa aqui, deputado, por favor, e tal. O cara. Só que aí depois ele recorta. Ele recortava, só que era bizarro. Aí cai pro grupo, pra essa câmera de eco, e aí todo mundo. Isso. Nossa, ele lacrou em cima, fulano e tal. Porque ninguém vai compartilhar uma hora de debate, né? Exatamente. Vocês vão compartilhar 10 segundos do fulano chamando o outro disso ou daquilo. E tem essa questão toda de. Aí, isso, talvez eu nem vi estudo sobre isso, deve ter, claro. Mas essa questão da lacração. Do cara tá o tempo todo ter uma disputa meio de ego, porque na política não deveria, você deveria ter ideias, né? Mas na verdade isso tem uma literatura boa, que não é exatamente com a lacração. Com a lacração. Teoria da lacração, lacration. Estudo lacration theory. Acho que você vai virar CEO de lacration. De lacration. Você usa na lacration. Mas na verdade tem vários estudos, alguns inclusive de um colega nosso, né, amigo nosso, Jay Van Bavel, lá da Universidade de Nova York, em que eles estudam, por exemplo, quais informações propagam mais rápido, espalham mais rápido, têm mais efeito, tem mais impacto. E aí eles foram analisar o conteúdo dessas informações. Então, sei lá, pega o X, Face e tal, o que ganha de volume? E uma das coisas que o grupo deles e vários grupos começaram a mostrar é que as informações que mais ganham atração
são aquelas que estão muito povoadas de termos morais barra emocionais. Tá. Que é mais ou menos a ideia da lacração. É você É. mostrar que ganhou alguma coisa no grito, ofendeu o outro, chamou disso ou daquilo. Isso viraliza muito. Então, um dos primeiros estudos nessa história foi há anos atrás, foi um estudo da eleição do Trump com a Hillary Clinton. Então, basicamente, o que eles encontraram? Por exemplo, no número de tweets era muito parecido, mas a forma como os do Trump espalhavam era muito maior. Quando eles foram olhar, os tweets dele tinham conteúdos morais, emocionais muito grandes. Cara, isso a gente sabe, tá na história da humanidade. Quer atacar alguém, né, vamos pegar a Segunda Guerra Mundial. Boa parte do que os nazistas faziam era o quê? Usar termos Claro. claramente negativos do ponto de vista moral contra os judeus, por exemplo, né? Então, atribuição, e aí, por que moral barra emocional? Porque entra muita coisa relacionada a nojo, a contaminação, a doença, a sacanagem, a roubo, a E eles não desvio. têm sequer uma moralidade. Isso, ele nem, É. aí vai na linha, que isso é um episódio que a gente pode gravar sobre desumanização, né? Porque é a ideia de você tentar tirar atributos Humano. humanos do outro. Como que a gente tira atributos humanos do outro? Uma das coisas que define quem a gente é a noção de certo e errado. Certo, errado. É a questão moral. E as emoções, tipicamente, as emoções mais secundárias, né? Tem essa ideia, então, assim, de compaixão, gratidão, essas coisas, né? Emoções morais, né? Então, muito se sabe também disso. E alguns políticos aprenderam muito isso e fazem uso disso, né? E aí eles conseguem viralizar muito rapidamente e vão captando as pessoas, porque basicamente a gente o tempo inteiro está fazendo julgamento do que é certo e errado. Se eu conseguir entrar na cabeça de alguém mostrando que aquele sujeito tá errado, acabou, eu ganhei, eu trouxe do meu lado. Então, esse é o problema desse momento que a gente vive, inclusive na política, porque é isso, algumas pessoas estão rapidamente criando uns factoides, criando umas histórias completamente falsas e atribuindo valor moral para o outro, né? Por exemplo, atribuir uso de drogas a um candidato. Sim. Cara, é muito tiro certeiro. É muito certeiro, porque para muita gente vai ter uma conotação negativa, né? Claro. Muita gente vai olhar e falar assim: não, eu não voto no fulano que usou droga. Cara, você nem sabe se ele usou ou não usou. Mas depois que o sujeito fez a piadinha já e pegou. viralizou, não tá mais agora em questão, usou ou não usou. Tá em questão assim, cara, não, eu não quero esse. Ficou aquela carga negativa. É. Né? Agora é engraçado, porque eu vou estudar o Lacration Theory. Eu gostei Lacration bastante, Theory, tem muita coisa por trás aí. Porque eu fico vendo que parece que às vezes tem essa ideia. Primeiro, assim, as pessoas não acompanham política, né? Uhum. Então tem um discurso do novo político, que cada 4 anos, não, É cada do 2 não, anos, do não político. do não político, mas que vai fazer a mudança com essa velha política. Aí vai, tipo, é o outsider e tal. É o cara que vem ou do mundo empresariado, que acha que lá não tem político também, tem influência. Que é um paraíso Isso, de pureza e de desenvolvimento. Isso, todo mundo na meritocracia pura, só tá lá quem merece. Isso. Essa discussão é. E a outra que aí pegou bastante quando o cara ele é do grupo político muito antigo e fala que não é, que ele fala assim, aí você foi assim, não vou falar nomes não, mas que não tem nome, né? Repete a cada 2 anos. É sempre uma história. Exatamente. Mas aí tem uma questão que as pessoas parecem que se identificam, porque o que eu vejo, as pessoas quando estão falando de política, elas têm esse discurso tipo assim, isso é imoral, isso é não sei o quê. E ela não consegue sequer ter uma discussão de por que é imoral, quais são os tópicos, quais são os políticos, quem favorece, quem não favorece. E aí quando você vê alguém que faz isso lá em cima, você fala, ele me representa. Porque a vontade do cara, do cidadão embaixo, chegar e falar assim, você é um safado. Isso. Que na verdade política não leva a lugar nenhum, né? Você vai discutir projetos, né? Qual é o seu projeto e tal. Então, acho que tem esse espelhamento do cara, assim, achar bacana esses caras da lacração, que é só desmoralizar o outro. Isso. Né? Faz sentido isso. Total sentido. Total sentido. Lacration Theory. Por isso que, assim, quando você pega para as discussões morais, são uns estudos bem interessantes que eles tentam, por meio de perguntas, é quase que um exercício filosófico, desmontar o argumento moral. Então, mais ou menos, você está discutindo alguém, a pessoa coloca um tópico e fala assim, mas igual você falou, isso é errado. Aí você fala, me explica como que é errado. Não, é errado porque é errado. Você não sabe que é errado? Não, mas eu preciso entender, é errado para quem? Quem sofre com isso? Quem perde com isso? Que tipo de...
E aí você vai vendo que você vai desmontando o argumento. E chega no final, não tem sustentação. É só a ideia da pessoa de que aquilo é errado. Errado, E boa parte da lacração, ela tá nisso. As pessoas não estão parando para refletir sobre todas essas etapas até concluir isso é certo, isso é errado. Elas estão ficando nessa camada aqui, né? Mas boa parte porque agora elas se identificaram com alguém, elas estão acreditando nessa pessoa e essa pessoa ela achou um inimigo comum, né? Tipo, esse lado aqui é o errado e ela faz tudo. E aí, agora que tu fala, faz sentido que, assim, algumas pessoas fiquem nesse lugar emocional do erro e falam assim, pô, como é que vocês estão? Né? Isso é errado, é errado. E não vai pensar sequer no tema, né? Então, fica compreensível entender, por exemplo, tem o tio, né, o parente, que tá chocado com a situação, né, mas está reproduzindo fake news e conversas, mas faz de boa vontade, porque para ela é chocante. Para ele é chocante. Só que, na verdade, não é uma mentira, né? É uma mentira. Um pássaro de robô, né? Mas é aquilo, ele tá acreditando que ele tem um papel importante, finalmente me descobriram, eu agora posso contribuir, eu vou contribuir como? Vou contribuindo para a porta de quartel. E depois eu vou ficar preso. Chegou bem perto. Mas aí a prisão, fui injustiçado, eu sou um preso político. Aí vira essa coisa toda. E aí as teorias vão só ganhando força, né? Só ganhando força. Vou falar só uma lista de teorias legais que tu conhece. Só pra. Eu tava pensando aqui, tu falando. Tu quem falou a história do pássaro? Tem várias. Tem a história do chemtrail, já viu essa? Qual? Chemtrails, né? Que é as trilhas de fumaça química que os aviões soltam. Que eles têm, às vezes, os aviões queimam gasolina, combustível. Né? E aí os caras soltam fumaça e eles falam que aquilo ali, na verdade, estão liberando produtos na atmosfera para matar os pássaros. Para matar então aí que meus pássaros. Tá tudo junto. Gabi, existe uma organização global escondida querendo controlar todo mundo. São duas pessoas. Essa conversa Não, mas é isso, mas o Pink e o cérebro, né? O Pink e o cérebro estão lá escolhidos. Mas aí. Essa do pássaro é engraçada porque, na verdade, ela surge como uma caricatura e uma. Como se fala? Não, é uma farsa, mas é uma farsa no sentido de exatamente provocar essa história toda. Mas tem a Terra plana, a conquista da Lua, né? A chegada da Lua, um monte dela. Agora tá cheio dessas, porque com realidade virtual, todas as IAs, tá ficando cada vez mais sofisticada. Fake que chama. As deepfakes e tal. Então é assim, pra quem tá escutando, a gente tá chegando no final do episódio, vai lá no nosso Instagram, e fala, né? Coloca lá umas ideias de. O que você acha? Quais são as mais engraçadas? O que você já ouviu? Ou se você acha que tem alguma que é verdade, coloca lá que a gente vai comentando. E problematizando também. Exatamente, problematizando. Vamos criando nossa comunidade. Cadê a hipótese? Será que Ruth existe? Questão importante, hein? Será que não é Ruth que está por trás de tudo isso? De tudo isso. Ruth sentada em seu troninho, comandando as ideias. Ela aperta um botão e joga uma fake news sobre pássaros. Ela aperta um botão. Se eu conheço bem Ruth, eu não duvido não, viu? Eu acho que Ruth tá por trás de tudo isso. Muito bem, Gabriel. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio da segunda temporada. Valeu, Gabriel. Valeu, galera. Até a próxima.